Começa com umas flashes, são todas menores, normalmente são plantas, às vezes são coisas mais místicas. Esse foi um desenho de observação que eu fiz no boteco, inclusive, que daí depois eu decidi disponibilizar. Mas às vezes eu acabo fazendo umas coisas assim também, são só umas plantas. Ou então se tem um tênis por aí, eu acabo desenhando tênis. Isso aqui foi uma foto que eu tirei e daí eu quis desenhar depois. Isso foi um cartão postal que eu ganhei, que tinha uns anjinhos, e aí eu quis refazer os meus anjinhos. Eu tava entediada numa aula de jardinagem, e aí eu tava desenhando as plantas que estavam na minha volta. Nesse dia daqui tava chovendo. Olá, meu nome é Marina. Sou uma designer mal assumida que faz umas fitas meio arte, inclusive tatuagem. Mas eu não me vejo como uma tatuadora. Não se vê como uma tatuadora? Não, eu não sou uma tatuadora. Você eu ilustro e por acaso eu sei fazer tatuagem e eu tatuo meus desenhos. Não só os meus desenhos. Na verdade eu não me digo tatuadora, inclusive, porque eu só tatuo os meus desenhos. Então é mais uma linguagem? Sim, eu acho que tatuagem é só mais um veículo pra minha arte. Isso aqui foi um rolê que eu dei, isso na casa do meu amigo. Essa aqui é a Paty. Que legal. Aí tem aqui umas coisas mais que eu tenho feito no último ano, assim. Que daí eu comecei a me destravar mais com desenhar pessoas, corpos, assim. E aí eu comecei a fazer mais coisas um pouco mais soltas. Aí em setembro teve a brisa de São Micael. Eu me interesso muito por dragões, eu me interesso muito pela simbologia de precisar matar ou não, mas esse enfrentamento e toda essa questão da história do herói também. A significação de um dragão, sobre como a gente precisa ficar com eles. Essa criação dos desenhos. Como você sabe, como você faz esses desenhos que você bota no seu portfólio? Na verdade é um processo bem orgânico. Eu desenho muito todo dia, eu ando com um caderno por todos os lugares. E, sei lá, todos os dias eu faço um desenho, pelo menos. E aí quando eu gosto, eu pego papel vegetal e passo por cima e passo pro portfólio. Então, muitos dos meus desenhos do portfólio estão nos meus cadernos, no dia a dia, assim. Muitas vezes eu faço uma tatuagem que o desenho eu fiz, assim, no boteco, no sábado à noite. E esses desenhos que você escolhe são tipo, quais são as inspirações dele? Você vê de algum lugar assim? Eu sigo meio que uma poética, eu acho que todo mundo tem alguma coisa que se toca e vai fazendo essa poética. E eu sempre gostei muito de plantas, de jardinagem, a minha mãe sempre foi muito jardineira. E então eu sempre desenhei muitas flores. Dentro disso eu também comecei a me interessar muito por insetos. E esse ano eu comecei a me interessar um pouco também por arte erótica. E aí eu comecei a juntar um pouco essas três coisas, assim. E aí eu vou disponibilizando, mas como eu comecei a tatuar faz pouco tempo também, eu comecei em março, depois que eu fiz um curso, eu comecei a disponibilizar, e ainda por enquanto disponibilizo só desenhos que eu me sinto mais tranquila de tatuar, então não são desenhos muito complexos ainda, e são menores, porque daí eu vou me acostumando para me sentir mais confortável. Aí são espécies de plantas, faço muito desenho de espécies e aí eu fico só colocando as espécies porque eu acho legal observar, é bom pra treinar também. Eu gosto de criação de estampas e padrões e aí eu junto um pouco isso também.
Mas normalmente só me vem alguma coisa nova, tipo, eu fui no circo. E aí eu gostei de ir no circo. Uhum. E aí eu decido desenhar o máximo de circos que eu conseguir, até odiar circos. Eu não aguento mais circos. E aí eu vou desenhar outra coisa. Mas plantas acho que eu vou desenhar mais uma. São tatuas o quê? Que você gosta? São 2 tatus que eu fiz no caderno. Uhum. Essas 2. No meio, às vezes, eu decido que eu não gosto mais de um desenho também. Às vezes, eu tiro ele do meu portfólio, porque eu só gosto de deixar no meu portfólio o que eu tenho vontade de fazer. Uhum. Eu tava num rolê e eu tava muito entediada. E aí, por estar entediada... Cadê? Eu comecei a desenhar, como de costume. Porque eu fico ansiosa e aí eu começo a desenhar pra tipo, gastar um tempo da minha ansiedade. Que eu não estou achando. Tudo bem, pode ir com calma. Aqui. Uau. Eu tava entediada, daí eu fiz esses 2 desenhos e aí eu separei eles em 2 tatuagens diferentes. Uhum. E aí eu achei muito fofo, porque veio um casal e eles queriam fazer tatuagem. E aí, por acaso, o casal escolheu esses 2 desenhos pra tatuar. E aí eu achei muito fofinho, porque eles não fazem ideia, mas esse desenho é o mesmo desenho pra mim no caderno. Uhum. E eles não sabem. E como é esse processo de tatuar alguém? Tipo, tatuar um desenho seu? Ah, eu acho que eu fico bem encantada ainda. Eu espero não perder esse encantamento. Uhum. De que... Eu lembro de quando eu desenhava e eu não tatuava, eu queria muito que alguém tatuasse um desenho meu. Tipo, não que eu queria, tipo, que eu queria fazer isso acontecer, mas às vezes as pessoas comentavam e eu ficava muito feliz com essa ideia, assim. Tanto que daí eu comecei a vender desenhos para as pessoas tatuarem. Uhum. E aí eu comecei a ficar muito feliz com isso. E aí eu gosto muito disso. Sempre, tipo, sei lá, eu lembro de todo mundo que eu tatuei. E sempre que eu encontro essa pessoa, não sei, na rua, em qualquer lugar, na festa, Uhum. existe uma boa probabilidade de eu encostar nessa pessoa e pedir pra ver uma parte do corpo dela. Eu vou querer ver essa tatuagem suave. Porque elas são todas queridas, tá todo mundo. São pessoas que eu vou lembrar de todas, eu acho. Porque cada uma é uma, não repito elas. Então, cada tatu tem seu dono, apenas um dono, e é isso. Uhum. E você só faz desenhos seus também, que Sim, ajuda. só faço desenhos meus. O que te fez começar a tatuar? A busca eterna pela estabilidade financeira no mundo das artes. Só explicando melhor isso. Uhum. Eu gosto de tatuar, mas honestamente, assim, o que me moveu a aprender a fazer isso foi saber que quando eu soubesse, eu ia poder viver simplesmente desenhando o que eu quisesse e eternizando esse desenho na pele das pessoas. E me pareceu razoável. Ainda mais porque dá pra montar uma agenda que me permite tocar outros projetos artísticos de design gráfico, ou o que quer que seja. O que faz um desenho ser configurado? O que faz um desenho ter a potência de ser tatuável? A minha vontade.
Eu tenho vários desenhos que assim, eu acho eles legais, mas aí eu penso se eu gostaria de tatuar eles ou não. E aí é simplesmente a espontaneidade do que eu quero fazer. Inclusive, como eu falei, eu tiro desenhos do meu portfólio, mas eu não jogo eles fora. Eu só guardo eles, porque pode ser que em algum outro momento eu fique a fim de tatuar esse tipo de coisa. Mas eu também, logo que eu comecei a me sentir mais confortável tatuando, eu peguei vários cadernos de desenho antigos e um bloco de folha verde de papel vegetal e fiquei passando por papel vegetal vários desenhos que eu fiz no passado e que eu gostaria de tatuar. Mas foi uma escolha que eu realmente não sei nem explicar direito qual era a lógica dela, eu não sei bem. Nem sempre precisa ter uma lógica. Não, porque eu acho que a vontade não tem como a gente explicar direito. Não tem porque a gente explicar porque a gente não tem vontade de fazer alguma coisa. O processo da tatuagem é esquisito porque cada vez que eu redesenho, o desenho acaba sendo feito 3 vezes. Que é a primeira vez que ele saiu de mim. A segunda vez que ele saiu do papel que ele estava exposto para o papel seda. E aí depois tem a terceira vez que é depois do decalque, quando ele é eternizado na pele. E aí por conta disso também, eu acho que ao longo do processo é como se eu estivesse me desvinculando do desenho. Porque eu sou uma pessoa que não faço a mesma coisa repetida. Eu gosto de ficar mudando as coisas que eu tô fazendo. Eu não consigo fazer séries muito longas de coisas, porque logo em seguida eu já mudo de ideia e quero fazer outra coisa. Então eu acho que também esse processo de fazer 3 vezes o mesmo desenho na pessoa é como se eu estivesse já me desvinculando dele, assim. Ele deixa de ser meu. Super fininho. Aguenta muito mais. Não sei, ou então só penso em mentira, sei lá. Solta. É um pato selvagem. É um pato selvagem. Tá escrito. Uau. Não tinha visto isso antes. Eu simplesmente vou acumulando e juntando coisas que há anos tá aí e eu acabo não me livrando. Só porque eu não quero. Nem é por dó ou sei lá. Você acha confortável? Sim. Eu sempre deixo exposto assim, mas pra decorar, mas depois eu comecei a perceber que é realmente um negócio que faz sentido pra mim. Isso tá aqui, tudo de um jeitinho e cada vez mais coisa, eu procuro mais coisa. Sei lá, eu gosto que seja coisas que não combinem muito. Mas aí você vai combinando, né? Oi. Oi. Tudo bom? E aí? Claro. Uau. Olá. Se introduz, por favor. Meu nome é Vitória Mello e... O quê? Eu falo o que eu faço? O que eu quero fazer?
Aqui o nosso público é a sala, né? Então. O pessoal da sala já sabe quem é você. Boa parte das coisas eu comecei a entender mesmo nas aulas, mas em casa eu comecei a fazer outra pesquisa mais de fora, da vista que eu tenho de fora e mais do dia a dia. Então eu passei a pintar as cidades e a construir essas assemblagens, como eu gosto muito de acumular coisas. Então eu tenho esses objetos que eu uso, que são meus, e os objetos que eu quero usar pra criar e pra criar coisas e acumular. Eu não sei quando que foi que eu comecei com essa coisa de olhar a cidade e pintar a cidade, mas a vista da varanda também acho que me ajudou nisso. Isso daqui é aí fora também. É essa fábrica que fica aqui na frente. São coisas que, tipo, às vezes é a condição que eu tenho. Às vezes, sei lá, como eu faço muito por foto, sei lá, eu ainda não testei. Eu queria testar isso de ficar na rua. Eu tenho medo, né? Ficar na rua e pintar ali ao vivo, mas sei lá. Às vezes a condição que eu tenho, a maneira que eu crio pra começar a pintar, acaba, tipo, fazendo isso sem querer. Então, Porque tem todo o seu processo também, né? Porque eu real acho que foto me ajuda mais do que no real. Porque eu acho que no real eu fico muito presa no real. E na foto você consegue meio que desprender. E aí altera de um modo diferente também. e sei lá, eu acho que, tipo, tá aqui dentro é diferente de estar confortável. Como eu demoro pra fazer as coisas e faço pela metade e depois continuo e começo outra coisa, às vezes não vale a pena. Às vezes sair, sei lá, me esforçar muito pra fazer um negócio que às vezes não é o mesmo resultado. E aqui dentro eu paro, continuo outra coisa, porque às vezes me vem na cabeça, eu já pego um outro negócio que eu deixei e tem que continuar. Que aqui é seu ambiente de criação também, né? Então você tá tá tudo todo aqui, no tá tudo aqui ambiente. do meu lado, então. Mas é que tem o bagulho do ambiente também, tipo, você entra aqui pra, tipo, produzir e você deixa, tipo, totalmente no estado de produção. Eu queria começar a deixar essas coisas em volta pra ter isso que eu já fiz e observar, e mesmo ter um parâmetro de tipo, não, isso daqui não ficou bom. Sim. Meio que estudos, né? Tipo, estudos na parede. Deixa sempre visível, porque quando eu fico muito tempo em um trabalho, depois eu, sei lá, eu saio, vou comer alguma coisa, eu volto e já tem outra cara. Mas eu tô de saco cheio de olhar pro papel. Sim. Você tem isso de, tipo, fazer várias coisas ao mesmo tempo? Tipo, faz um, aí depois você enjoa, aí você começa outro, e aí você começa outro? Um pouco. Esses pequenininhos eu achei que eu ia fazer uma série, várias vezes eu fiz só um. Mas eu quero fazer mais. Sim. E juntar isso também nas assemblagens, tipo a pintura dentro como um elemento junto com esses objetos já. Você tá querendo então mais focar em pintura agora? Entendi. Sim. O que te interessa na pintura que não te aborda, por exemplo, no desenho? Eu não sei. Antes eu gostava muito do desenho e me dava muito melhor. Mas a pintura parece que, sei lá, ela preenche mais. Se eu quiser alterar alguma coisa. É fácil, né? Voltar. Mas misturar é legal também. Realmente. E as colagens, eu quero procurar isso também, às vezes na tela, usar colagem, ou a pintura dentro da assemblagem, ou a colagem de objetos mesmo, tridimensional na tela. Aqui tem as coisas que eu uso mais, a tinta a óleo, meus cadernos,
E coisa que eu vou acumulando também, coisa que eu faço pela metade e deixo. E coisa também que eu deixo à vista, que inclusive minha mãe briga comigo porque tem que limpar. Mas pra eu lembrar de terminar, E como você se vê como artista? não sei. De verdade. Eu gosto dessa resposta. Sério. Quando eu escrevi o texto do Natal, eu botei, tipo, eu tô muito confusa em relação à minha carreira artística e eu quero saber se as outras pessoas também estão. Eu tô muito assim, porque principalmente esse semestre eu não desacreditei, mas não ficar numa ideia focada só assim. Também porque eu não sei se é esse o ambiente mesmo. Também que eu não conheço de verdade essa coisa do mercado da arte e tal. Mas não sei se é um ambiente que eu ficaria só nisso. Então, também quero arriscar, sei lá. Não vou parar de produzir. Eu quero muito continuar com isso, mas tentar outras coisas. Que outras coisas você tem interesse? A tatuagem agora, meio que volta pra quando eu nem tinha começado a faculdade, eu só queria ilustração. Então, mas também juntar essa coisa, tipo, sei lá, da cidade. Dentro dessa coisa da tatuagem e criar meio que ambientes, assim. E eu lembro que no começo da faculdade, a maioria queria, quero tatuar. Eu ficava tipo, aqui não é o lugar. Ah, verdade. Verdade, na BA tem muita gente que curte tatuagem e tá fazendo Sim. BA, né? Mas gosto muito, quero continuar. Não vou deixar pra trás essa produção. Mas também não sei pra onde eu vou. É confuso. Você só tá produzindo agora, então. É, É uma boa. e é bom também produzir fora do que é pedido nas disciplinas. Então eu fui começando a fazer outras coisas fora daquilo. Aqui mesmo o que me ajudou muito foi a pesquisa da iniciação científica. Que me fez olhar pra essa coisa da cidade. E eu prefiro essa coisa que eu faço voltada mais pra essa visão minha. Sim. É, porque tem mais liberdade, né? Qual que seria um dos seus maiores alcances que você poderia ter agora? Na arte, Em qualquer lugar. produção. Você é produção. Eu não tenho essa Não? coisa na cabeça, não. Não. Não sou nem um pouco, sei lá, pensar alto e querer tudo. Eu comecei a ter isso agora. O quê? De pensar alto e tal. Eu ainda não. Porque antes eu ficava tipo, tá, vamos ver no que isso me leva. Eu tô mais ou menos assim. Mas, tipo, continuando, indo atrás, mas não tendo uma coisa determinada. Sei lá, sei lá. Não me incomoda isso. Não? Não. Acho que não. Tudo bem. Confusão faz parte. Também não é conforto, tipo, tá numa posição confortável aqui só fazendo. Mas tô toda hora pensando pra onde que eu vou com isso, mas eu não tenho nenhuma ideia maior, assim, tipo, eu quero estar aqui. Entendi. Faz sentido. Pra deixar aqui dentro. Uhum. Aí é mais ou menos isso que eu queria tentar agora. Uhum. De usar essa pintura com assemblagem. Uhum. Eu lembro uma vez que você tava explicando num trabalho que essas coisas eram bem randômicas. A Helena me deu bronca por isso. Hã? A Helena me deu bronca por isso. Por quê? Porque não existe aleatório. Se é uma coisa real. que eu escolho, não é aleatório. Tipo, eu tenho alguma coisa pra escolher isso. Ela falou, você nunca falou isso. Aí eu entendi. Eu tive... Algum professor também falou que, tipo... Que eu
eu faço traços muito, tipo, rápidos, e aí eu falei que eu fazia traços meio no instinto e tal. Aí falaram, tipo, você escolhe fazer então... isso, Você como artista escolhe cada coisa. Por algum motivo. Porque eu, pelo menos, sim, demorei pra entender o motivo. Uhum. Tipo, fazer isso porque eu gosto. E, sei lá, às vezes fica inventando muita coisa, inventando palavra pra descrever, às vezes, uma coisa que você não sabe. Sim. Não é culpa nossa, tipo, às vezes você não sabe mesmo. Porque a Você gente... precisa ouvir de alguém. Então, e a gente total tá, tipo, aprendendo. E aí eu deixei pra elas. A Dala eu vou pegar. E, mano... Tadinha, não tô fazendo nada. Eu vivo com o Bart. Nossa, é uma delícia. Aqui que era o seu quarto. Aí Ficou muito legal. ficou, porque tipo, a cama ficava aqui, do lado da mesa. E, mano, ela ocupava toda essa área, sabe? Quando eu andava, eu tinha que dar a volta nela. E aí esse móvel, ele ficava deitado aqui embaixo da TV. Ah, sim. E, tipo, como ele ficava deitado, muitas... Não essa avó, a minha outra avó. Eles são livros de arte. E, mano, ela me deu esse daqui também e, tipo... Eu não sei onde ela arranjou esse livro, ele é em italiano. E olha que da hora. Eita, quanta imagem boa. Né? Sem imagens em cor. Nossa. Não é do Museu do Prado? Eu acho que é. Só que, tipo, eles nunca foram pra Itália. Eu não sei como que ela conseguiu esse livro. Meu nome é Heloísa. Olha pra mim. Mais Eu fácil. sou artista. Corta. Meu nome é Heloísa, eu tenho 23 anos. Eu sou estudante de artes visuais. Eu gosto muito de trabalhar com pintura, desenho. Eu gosto de trabalhar um pouco com tridimensional, apesar de eu ainda nunca ter parado mesmo para mexer com isso, além dos trabalhos da faculdade. Esse aqui é meu ateliê, que antes era meu quarto, mas agora eu transformei ele num ateliê. O que você tem feito hoje em dia? Eu tenho trabalhado bastante com a figura humana, eu gosto bastante de retrato. Eu gosto bastante de, tipo... Como que eu posso falar? De desconstruir a forma do rosto. Eu tenho feito bastante isso, de desconstruir tanto o rosto como o corpo. Na verdade eu faço meio que desde o começo da faculdade, mas agora eu sinto que eu tô amadurecendo mais essa ideia. Eu gosto de trabalhar um pouco com narrativas, eu tenho bastante trabalhos relacionados a isso, principalmente os meus trabalhos feitos com o personagem da humilhação, que eu já usei bastante. E acho que é isso, por enquanto, esboços, pinturas, eu tô treinando mais tinta a óleo agora. Como que você... Como se dá a criação das suas obras? O que te faz escolher esse objeto que você vai retratar e tal? Então, em geral, eu uso meu namorado como referência, porque tá próximo de mim, é mais fácil de conseguir uma imagem dele, de alguma pose que eu preciso de referência, então eu, em geral, uso ele ou eu mesma. Mas às vezes eu me deparo com algumas fotos, algumas imagens na internet que eu gosto bastante do tipo de iluminação que é utilizada, de alguma parte da paleta de cores, então eu meio que me inspiro em algumas dessas imagens que eu encontro. Que também é um treino, que fazia muito tempo que eu não pintava com tinta a óleo, então eu resolvi começar a pintar de novo e aí eu peguei uma imagem que eu achei que tinha uma iluminação bem legal e comecei a treinar de novo a partir dela. Histórias em quadrinhos. Você gosta muito de histórias em quadrinhos e você tem muita coletânea dessas coisas, assim. Aí eu queria saber se... E você gosta muito de filmes de horror também. Sim. Eu queria saber se isso te influencia também, em algum modo, nas suas produções. Sim, com certeza. Falando em história em quadrinhos, eu não sou aquela pessoa que eu amo história em quadrinhos. Eu gosto de histórias em quadrinhos meio que específicas.
que são mais relacionadas com o estilo de coisas que eu gosto. Então, por exemplo, eu gosto muito do Neil Gaiman, que é um autor que trabalha tanto com fantasia quanto com a ideia de horror, que ele trabalhou muito no Sandman, que eu acho que é uma das minhas maiores inspirações. É a série do Sandman que ele fez. Eu gosto muito do Stephen King, porque eu acho que ele é um autor super realista, apesar dos trabalhos dele serem super ficcionais, sabe? Ele consegue, tipo, te colocar dentro de um espaço onde tá acontecendo uma catástrofe, sei lá, que os celulares estão matando as pessoas, ou que existe um marido louco que vai tentar matar a mulher, porém eles entram num labirinto que eles vão encontrar um minotauro, e tipo, isso daí faz muito sentido quando você vai ler. E assim, você percebe que isso poderia ser real se realmente existisse, sabe? Do jeito que ele escreve. E eu acho que é isso, esses são meio que os meus autores favoritos. Eu tenho alguns outros livros que estão guardados pra não pegar pó. Eu gosto muito de histórias relacionadas à idade medieval também. Eu gosto muito de coisas que remetem ao antigo, eu sinto isso. Tanto que um dos meus trabalhos agora que eu tô fazendo eu tô pegando fotografias antigas da minha família. E eu tô meio que tentando desconstruir elas a partir da ideia de que aquilo lá era uma convenção social. Então, por que existe essa convenção social? Pra que existe? Pra quem existe? E a partir dessas fotos eu tô tentando destruir a imagem das pessoas pra criar meio que uma ideia de desconforto quando você for ver essas fotos, principalmente para as pessoas da minha família. Elas já conhecem essa foto de um jeito, e quando elas forem rever essas fotos vai ser algo completamente novo. Bom, essa daqui é a série que eu comentei da minha família, que é esse quadro. Esse quadro eu chamei ele de Existe uma palavra para uma pessoa que a gente conhece, mas esqueceu do seu rosto. E a partir dele eu comecei a criar essa ideia de desconstruir esse ciclo social que a gente se envolve. Então, eu meio que comecei a fazer um quadro maior a partir dessa foto que tá aqui, que ele tá aqui escondidinho, mas não tem nada nele ainda, é só um quadro em branco. Eu não tive muito tempo pra mexer nele. Esses quadros são antigos da faculdade, trabalho e tal. Esse daqui é um treino que eu tô fazendo com tinta a óleo. Eu tô criando... eu tô fazendo essas experiências pra ver o que funciona, o que não funciona. Então, ele não é muito bem um trabalho que eu pensei antes de começar, eu só comecei ele. E como você mudou o seu quarto pro seu ateliê, isso mudou na sua produção também? Eu sinto que mudou bastante, porque, por exemplo, antigamente eu tenho 2 gatos. Os meus gatos, eu tomo todo o cuidado possível com eles, principalmente quando eu vou trabalhar com tinta a óleo e tinta acrílica, que pelo menos na minha opinião são as mais danosas para a saúde deles, caso eles entrem em contato com qualquer uma das duas. E então, por exemplo, eu sempre deixei todos os meus materiais guardados num cantinho dentro de uma caixa, meio que escondidos. E eu sinto que isso atrapalhava muito, porque na hora que eu fosse utilizar esses materiais, eu tinha que ir buscar eles, eu tinha que montar toda a mesa para usar eles, eu tinha que pensar de uma forma que os gatos não fossem subir na mesa naquele momento. Então, assim, atrapalha muito os gatos, porém eu não conseguiria viver sem eles. Mas com o ateliê, agora eu consigo dispor todo o meu material de uma forma prática. Eu comprei essa estante e os gatos eles não mexem na estante, eu fiquei impressionada com isso, eles nunca subiram nessa estante. E todo o meu material fica disposto nela, então quando eu quero utilizar alguma coisa eu só preciso pegar, botar em cima da mesa, utilizar e depois guardar. Então eu meio que otimizei o espaço. E também a ideia do cavalete, que o meu cavalete antes ele ficava sempre no cantinho, ele sempre ficava fechado. Porque eu tinha cama no quase, então não tinha tanto espaço assim pra eu poder botar o cavalete e ficar confortável. E agora eu tenho todo esse espaço livre, então eu sinto que melhorou bastante, tanto na hora de eu querer pintar alguma coisa e não estar com preguiça, né, de precisar preparar tudo, quanto no espaço que eu vou ter pra, se caso eu precise buscar alguma coisa também, ajuda, sabe? Ficou tudo mais simples, eu senti. Boa. Última pergunta.
Como você se vê como artista agora? Tipo, terminando a faculdade e tal. Quais são os seus anseios e medos, tudo, sei lá. Acho que meio que assim, pra qualquer universitário, quando ele vai terminar a faculdade, ele fica com um grande anseio, né? Você acha que você nunca vai ser bom o bastante pra entrar no mercado de trabalho, você acha que você nunca vai conseguir alcançar o que você quer. E infelizmente muitas vezes é o caso disso acontecer, então eu meio que não tô tentando criar grandes expectativas pra assim que eu terminar a faculdade, né? Eu tô tentando pensar mais à frente ainda. A ideia meio é que eu terminando a faculdade, eu continue minha produção artística e, sei lá, tentar mandar os meus trabalhos para editais, concursos, galerias e ver o que dá. E se não der certo, eu não sei, mas eu penso às vezes em fazer um mestrado e talvez um doutorado também para me qualificar mais, para entrar mais no mercado de trabalho, porque muitas vezes a ideia de ser artista em tempo integral não vai dar certo. Então, se eu tiver uma qualificação tanto como, sei lá, curadora, crítica, alguma coisa relacionada, eu pelo menos vou ter uma alternativa B pra não morrer de fome, né? Tenho no meu sketchbook. Eu tô trabalhando esse desenho também, que é a partir de uma foto do João, que eu já fiz um esboço menor dele, mas eu gosto muito de desenhar cabelo, então eu queria fazer ele maior, ele tá praticamente em tamanho real, apesar do papel tá pequeno. E acho que por enquanto é meio que isso. Porque por enquanto é isso, porque eu tô meio sem tempo também por causa da faculdade. Faculdade atrapalha. E do trabalho de final de semana, que agora eu não tenho mais final de semana também. Mas eu tô tentando produzir o máximo que eu consigo fora do âmbito da graduação, né? Mas eu acho que é isso.